Está começando mais um Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje, a segunda parte da conversa com o vereador pela cidade de São Paulo entre 1972 e 1988, Celso Matsuda, que também trabalhou na gestão Jânio Quadros como secretário do abastecimento. Professor, vereador, no último programa eu me recordo que nós estávamos conversando sobre o sistema de distribuição dos alimentos no país, né? Qual que é a visão macro que o senhor tem disso? Estamos longe da perfeição? Totalmente longe. Nós só temos aí a ajuda de Deus, que dá aos produtores aí uma produtividade muito grande, a maior do mundo, né? Então nós conseguimos produzir muito no espaço de terra, né? Comparativamente com os outros países. Então isso compensa as dificuldades, os custos, né, que nós temos de transporte desse produto, digamos assim, colhido no campo, para os centros de consumos e os centros de exportação, né? Então nós temos que, os produtores têm perdas nas estradas, as estradas são todas, digamos assim, esburacadas, em péssimas condições, não tem sistemas de armazenagem, então são obrigados muitas vezes a perderem, digamos assim, toneladas e toneladas de grãos por conta de um mercado, de repente, que se fecha num determinado instante, né? Nem sempre o mercado é aberto lá fora, né? Ou o próprio mercado de consumo interno se retrai, né? Nós não temos alternativas de transporte, não temos ferrovia, né? E não temos outro sistema como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os grãos são produzidos lá no norte e eles descem, né, pela gravidade, digamos assim, do rio Mississippi, né, ao longo de quase que centenas de barcos que formam quilômetros de extensão, indo lá para o sul. E lá no sul eles desembarcam, né, são depositados, aí vão para os grandes centros de consumos e vão lá para fora. Então, qual o custo desse tipo de transporte? Quase zero, né? Nenhum. É o próprio rio que traz. Não gasta combustível, praticamente nada. Então eles conseguem vender isso a um preço internacional, né? Existe um preço de mercado internacional, onde a margem de lucro dos produtores americanos é muito grande, né? E lá também os impostos são muito baixos, né? Enquanto que aqui no Brasil consegue vender esses produtos, lá é ainda competitivo no mercado internacional, mas a margem de lucro é muito pequena por conta desse custo Brasil, não só de impostos, mas também dessas perdas, dessas dificuldades de transporte e de armazenagem que se encontra, de toda a infraestrutura que se encontra aí ao longo do nosso país. Esse é um investimento que precisa ser levado a sério pelos próximos candidatos. Aí. E onde exatamente nós temos que mudar ou evoluir? Temos que evoluir. Primeiro, fazendo a manutenção, digamos assim, dessas rodovias, dessas estradas, mas acima de tudo, criando alternativas de transporte, né? Uma delas é a ferrovia. Investir num sistema ferroviário que possa fazer esse tipo de transporte, sair da área de produção carregando, né, e levando isso lá para os centros de consumos e para os centros, digamos assim, de exportação. E por que o senhor acha que, a gente estava até recordando, nos primórdios a ferrovia era praticamente a única solução do transporte geral, né? Principalmente dos alimentos. Por que não se investe, não volta a se investir novamente? Não existe um interesse? Qual é o pensamento do senhor em relação a isso? Eu acho que é tudo uma questão de vontade política, não é nem de estudo, nem de planejamento e nem da realidade de mercado. É unicamente a falta de vontade política. Eu acho que se dá prioridade a investimento em áreas muito mais com objetivos eleitorais do que propriamente de um planejamento sério, né, de investimento, de fortalecimento, digamos assim, do desenvolvimento do nosso país. Senhor, ainda falando sobre o abastecimento, eu me recordo aqui, eu estou lendo, puxei aqui pela memória, o senhor foi o primeiro secretário de abastecimento, né, criado na gestão do prefeito Jânio Quadros, na época que o senhor se elegeu como vereador. E o senhor me dizia que o senhor foi o responsável pela implantação do primeiro sistema de fiscalização móvel de estabelecimentos varejistas em São Paulo, né? Como é que foi? O prefeito Jânio Quadros, ele tinha
ele tinha um espírito assim muito interessante, né? Ele dizia o seguinte, que uma das funções principais dos governantes não era somente de fazer obras ou de promover, organizar e fazer serviços, mas era efetivamente de que houvesse uma cultura de respeito, uma cultura de urbanidade, né, das pessoas em relação à população. Então ele dizia o seguinte, por que as ruas estão sujas? Sim. Por que se atravessam faixas de trânsito? Por que os bares, supermercados e lanchonetes estão sujos, não estão limpos? Enfim, por que se joga papel na rua? Coisa dessa ordem. E ele resolveu, logo no primeiro ano de gestão dele, ele falou assim, vou mudar tudo, né? Então, não sei se você se lembra, que o Jânio Quadros, ele saía da casa dele, ele percorria até a prefeitura junto com um militar, né? E ele ia multando os carros que atravessavam as faixas de trânsito. Quando ele via sujeira, ele parava e multava o proprietário do imóvel em frente. Aquilo era notícia todo dia. Sim, né? Sim. E um dia ele me perguntou, ele falou, olha, eu quero que você fiscalize, aí como secretário de abastecimento, você entra firme nessa área de higiene, né? E fiscaliza aí os mercados, os supermercados, os bares e restaurantes. E eu criei um sistema, criei um comando, digamos assim, laboratórios móveis. Investimos também num laboratório fixo, né, para que esses exames pudessem ser feitos rápidos. E comecei a visitar, né, todos esses estabelecimentos, supermercados, restaurantes, ou seja, todo o comércio varejista, que essa era a responsabilidade do município. Atacadista era do Estado, o mercado atacadista era do Estado. E eu disse um dia ao prefeito Jânio Quadros, nós temos quase 22, né, segundo alguns, 1000 estabelecimentos naquela oportunidade desse tipo, que trabalham, que manipulam alimentos, né? Não vai dar tempo de fiscalizar todos. Ele falou, não precisa. O que você tem que fazer é o seguinte, quais são, vai em cima dos restaurantes, digamos assim, mais ricos, né? Vai em cima dos supermercados que estão nos melhores locais, vai em cima dos bairros mais tradicionais, vai em cima, ele falou assim, vai em cima dos chamados centros, né, onde existem essa quantidade desse tipo de estabelecimentos, e aí sim, você fiscaliza e começa a fechar, né? O que vai acontecer? Isso aí vai se espalhar, né? Vai se espalhar. Então, todos aqueles bares, restaurantes, etc., que estão na periferia, eles vão dizer, se estão fechando lá no bairro no bairro dos Circos, né? Sim. Eles vão acabar com a gente aqui, vão chegar até aqui, né? Então, era essa a visão que ele tinha. E realmente nós fechamos aí fechamos, né? Sim. Fiscalizamos muito, fiscalizamos mais de 20 mil. Eu diria que quase fiscalizamos os 20 mil no final. Tá. Mas, de qualquer forma, fechamos mais de 2.000 estabelecimentos. Fechamos mesmo. Estabelecimentos que foram fechados naquela oportunidade. E o nível, digamos assim, melhorou extraordinariamente. Bastante. E o que mais chocou o senhor, né, nessas investidas nos bares, restaurantes? Era a falta de condições, principalmente de armazenagem e manipulação de alimentos, né? Eu costumo dizer uns negócios muito interessantes. Aí nós criamos umas regras, talvez foi juntamos todas as regras relacionadas a isso, e nós chamamos isso de o primeiro Código Sanitário Municipal do país, né? Onde tinham regras claras de como é que você devia conservar alimentos na geladeira, né? Como é que você devia manter o estabelecimento limpo, onde que deviam se localizar os sanitários. Os sanitários não podiam ficar perto de cozinhas, né? Se você abre a geladeira, na geladeira você tinha que verificar se não tem alimentos com prazo passado, digamos assim, ultrapassados, né? Com prazo ultrapassados. Então era muito fácil saber onde é que tem o estabelecimento em péssimas condições. Eu sempre dizia, e nós criamos um grupo, naquela época, nós incentivamos as mulheres a serem as fiscais, né? As nossas fiscais voluntárias. Então nós ensinávamos a elas onde é que elas deveriam fiscalizar primeiro, quando elas entrassem. Então, assim, a primeira coisa, entrou no estabelecimento, fala assim, eu quero ir no sanitário. Vai no sanitário.
Aí você pergunta, e daí? Se estiver limpo, possivelmente você vai encontrar limpeza em todo o estabelecimento. Mas se estiver ruim e sujo, com certeza aquela casa tem problemas e tem dificuldades, né? Se você entra num supermercado, numa padaria, logo cedo, e se você encontra água no chão, significa que a geladeira foi desligada. Então tem produtos ou mercadorias apodrecidas dentro da geladeira. Então você pode chamar e ligar, era só ligar para a nossa fiscalização, porque elas só indicavam, né? Quem fiscalizava e procedia, digamos assim, os fechamentos, digamos, desses estabelecimentos eram os técnicos da secretaria. Agora, tudo isso ideia do senhor. O senhor já pensava com a cabeça de marqueteiro ou ainda estava incorporado o gestor público? Então, talvez aí foi toda uma experiência que eu tive no passado, né? Sim. Talvez até com os meus pais e foi evoluindo. Então, é uma experiência que me ajudou muito, né? Sim, me ajudou imagino. muito nesse tipo de verificação, né? Tanto é que criamos depois o manual e aí eu fiz ao contrário. Eu praticamente determinei que em todos os estabelecimentos que manipulam alimentos deveriam mandar um representante e fazer um curso, né? Aprender como é que deve manter um estabelecimento limpo, como é que deve manter a geladeira limpa. Inclusive, nós orientamos feirantes em São Paulo. Feirantes, importante, todo né? mundo pensa, os feirantes como é que faz? Também tem problemas, né? Sim. Na época se vendia peixes, né? Se vendiam carnes. Sim. Então a gente o cuidado que hoje já tem outras regras que outra impedem estrutura que socorro, também, né? Mas na época não, na época se vendiam peixes lá filetado, que a gente chama, portanto sem as cascas, né? Se vendiam carnes não congeladas. Então a gente ensinava como é que você descobre, como é que, por exemplo, se você encontra peixe filetado naquela oportunidade, Sim, você sim. pode recolher. Porque a única maneira de você descobrir se o peixe está bom não é se você apertar na casca. Nem pelos olhos. Se tiver olhos de peixe morto é porque está ruim mesmo. Mas, em geral, se você aperta na escama do peixe, se a escama volta tranquilamente, o peixe está bom, né? Boa dica. Mas se você aperta e não volta, o negócio está ruim. Outra coisa, era proibido, na época nós proibimos de moer carne, né? Se a carne é moída, você não consegue descobrir mais se ela está podre ou se ela foi misturada, a coisa é sorte. Hoje existe toda uma legislação que foi aprimorada, que, diga-se de passagem, eu tive a oportunidade de participar desse aprimoramento. Sim. Porque depois eu fui para o Ministério da Agricultura e lá na Secretaria de Política Agrícola nós redefinimos isso para todo o país. Para todo o país. É toda uma legislação voltada aí ao Código Sanitário hoje, que se estende Código Sanitário Estadual, Municipal. Hoje existem regras claras, né? Professor, vereador, eu gostei dessa ideia. Na época eu era adolescente, eu me recordo que realmente teve essa chamada, esse clamor às mulheres, né, às donas de casa, que foram órgãos fiscalizadores. Por isso que eu até brinquei, né? Você já pensava como um marqueteiro, porque o senhor tem essa formação, depois a gente vai falar das palestras que o senhor faz. Mas o senhor entende que está faltando isso para a gestão pública, trazer um pouco mais a população para que possa ser também fiscalizador de alguns processos naturais? Está. Eu acho que a população está muito desmotivada atualmente por conta desse distanciamento, digamos assim, entre a sociedade e os governantes, né? Então é preciso criar novos canais de interação, de entendimento. A população tem que se manifestar, né? Existem hoje muitos projetos, muitos caminhos foram abertos nesse sentido, né? Mas eu entendo que, em função dessa nova tecnologia que nós temos, a internet, né? Sim. Ela permite que haja essa interatividade, aproximando muito mais os governantes da população, ouvindo a população. E isso tinha que ser democratizado no primeiro instante e ordenado, né? E ordenado de tal forma que essa comunicação pudesse existir. Acho que os governantes têm que ouvir mais o povo, né? E as respostas seriam rápidas, não? Sempre. Bem rápidas, bem rápidas. A população gosta de colaborar, a população participa. Eu me lembro que naquela época
todo esse movimento, convocando as mulheres para participar, elas se apresentavam voluntariamente, né? Querendo ajudar, querendo colaborar. Por quê? Porque ela dizia, na hora que eu fizer isso, eu estou preservando a minha família, né? Não permitindo que também ela faça o consumo de alimentos estragados, coisas dessa ordem, né? Então foi todo um trabalho altamente interessante. O senhor participou também da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Municipais, e nós conversávamos antes do programa, fora do ar, sobre algumas leis importantes que hoje elas foram aprimoradas, mas poucas pessoas sabem que essas leis vieram lá de trás e muitas delas da sua autoria, principalmente em relação à segurança. Na época, alguns supermercados, alguns recintos usavam muito essa questão do carpete, né? E o senhor estabeleceu uma lei que não podia fumar em restaurantes ou em supermercados, exatamente, não por causa do fumo, mas pensando também na segurança, né? Muita gente pensou que na época, quando eu apresentei a lei, né, e foi aprovado na Câmara, isso seria fruto de um problema de acabar com o vício. Não tem nada disso. Não. O que ocorreu foi que, quando eu assumi na Câmara, logo depois que eu assumi, aconteceram quase que consecutivamente 2 incêndios que chocaram a cidade, né? Uma foi do edifício Joelma, em frente à Câmara, praticamente, e o outro próximo à Câmara, no centro da cidade, ali que é o edifício Andraus. Então foram edifícios altos, enormes, e que provocaram mortes, muitas mortes, centenas de pessoas morreram por conta desses incêndios. Então, aquilo provocou um movimento muito grande. Da minha parte, então, como presidente da Comissão de Urbanismos e Obras e Serviços Municipais, eu praticamente tomei como foco de trabalho tentar coibir esse tipo de coisa. Então foi elaborado, ajustado, digamos assim, reelaborado o primeiro Código Municipal de Obras, a primeira lei de uso e ocupação do solo, tudo regulando essas atividades, criando condições mais sérias, né? E surgiu uma lei porque eu me reunia com os comerciantes, me reunia com a população e numa dessas reuniões com os dirigentes de supermercados, aí eles me contaram um negócio muito interessante. Disse, olha, uma das preocupações maiores dentro do supermercado não é somente com prejuízo de cigarros jogados ao chão, mas a ameaça de que esses cigarros que eram jogados ao chão, e muitas vezes carpetes de nylon, coisas dessa ordem, poderia pegar fogo na hora e centenas de pessoas transitando para esse supermercado. Devia proibir de fumar dentro do supermercado. Eu falei, uma boa ideia. E eu apresentei essa ideia no sentido de proibir que se fumasse dentro do supermercado por motivo de segurança. Sim, sim. Né? O interessante é que essa lei deu tão certo que aí foi se ampliando. Então, vão proibir de fumar em cinemas, vão proibir de fumar em escolas, vão proibir de... E foi proibido, e ela foi se ampliando, né? E de repente hoje, né, virou... Hoje sim, hoje o motivo de não fumar está relacionado com vício em si. Sim, né? com certeza. Mas na época, a origem, a primeira lei nesse sentido começou comigo lá embaixo, né? Por motivo de segurança. E como é que foi a reação na época, né? Porque... foi difícil, porque na época se fumava muito. Houve uma certa rejeição, né? Muita rejeição, se fumava muito. Mas conseguimos aprovar, carreguei o ônus durante muito tempo, mas depois as pessoas perceberam a validade de uma proposta como essa. Do que era, né? Hoje o senhor ministra aulas, faz palestras... Sou professor em curso de pós-graduação, né? Faço palestras, né? Sou cientista político e, evidentemente, a minha área de pesquisa é essa área de comunicação e marketing. E nas palestras, o que mais faz o senhor se abrilhantar e o que mais as pessoas acabam se identificando e tentando se comunicar como uma grande sabedoria? São 2 aspectos. Um é da comunicação em si. Né? Eu acho que nós temos que saber comunicar melhor. Né? Não só entre nós, né? Mas na empresa, né? Governo e sociedade, tem que saber se comunicar melhor. E comunicação é também aprendizagem. Né?
não é alguma coisa que flui naturalmente. A gente tem que aprender. Isso é um trabalho, né? É um trabalho e é uma cultura. A outra que eu sempre falo é em termos de marketing, né? O principal conceito de marketing chama-se marketing, né? Marketing em inglês seria marketing, mercado, né? Como tem esse sufixo gerúndio, né? Sim. Então seria alguma atuação no mercado. Mas na verdade a filosofia é simples. O marketing é um processo que surgiu para concorrer no mercado altamente competitivo para que uma empresa pudesse obter vantagem. E aí a regra foi muito simples. Como é que uma empresa pode obter vantagens num determinado mercado altamente competitivo, né? É simplesmente seguir a regra primeira, é ouvir o consumidor. Porque todos nós, né, em geral, as empresas, Sim. eles dizem assim, eu sei o que o consumidor quer, eu sei o que o consumidor irá consumir, eu sei o que o consumidor deseja, e ele não pergunta, ele acha, né? Mas aí existe uma outra empresa que vai lá e diz assim, não, vamos ouvir os consumidores, vamos perguntar o que ele quer, o que ele deseja, como ele quer o produto, de que maneira ele quer o produto, quanto ele acha justo pagar, não é isso? Então, quando você levanta todas essas informações e você passa a produzir de acordo com o desejo do consumidor, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil vender, mas nem precisa fazer esforço nenhum, né? Do que você tentar oferecer um produto que não atende aquela expectativa só porque o dono da empresa acha, só porque a empresa considera isso como mais importante, aí tem que fazer um esforço enorme, tem que fazer inúmeras promoções para que um produto possa ser comercializado. Então escute o consumidor, essa é a regra básica do marketing. Agora, por que não se aplica isso em tudo? No marketing público, no governo? Por que o governo não faz, primeiro, ouvindo, no caso, os consumidores, né? Eu sempre digo o seguinte, o que é o eleitor? Vamos pensar seriamente, o que é o eleitor? O eleitor é o consumidor, é a mesma pessoa, né? Então, você quer saber o que o eleitor quer? Não tem essa de falar assim, olha, o eleitor, eu sei o que o eleitor quer. Isso não é marketing, né? Agora, pergunta para o eleitor o que ele deseja, né? Qual a ansiedade dele, qual a expectativa dele. Aí sim, aí você está praticando marketing, o que a gente chama de marketing público, algo com ética, né? Eu queria comentar com vocês hoje que um assunto que eu tenho colocado é a ética, né? Isso faz parte hoje de todas as minhas palestras, né? E a ética não se faz em termos de só falar, de só se comunicar, tem que praticar, né? E eu cito um exemplo que eu tive, né? Eu sempre comento o exemplo. Toda vez que eu falo que eu fui vereador 16 anos, né? 16 são 6 mais 6, 12 mais 4, 16, todo mundo diz assim, então você deve estar com uma bela aposentadoria, porque naquela época os parlamentares se aposentavam e ganhavam. Então eu falei assim, então eu queria comentar um negócio com vocês. Praticamente no meu último ano de mandato, quando eu já tinha sido convidado para sair, eu fui para a tribuna, né? Eu podia reivindicar minha aposentadoria, realmente eu tinha direito. Eu renunciei. Eu e mais 3 ou 4 colegas naquela oportunidade, e nós dissemos por que estavam renunciando aquele privilégio de uma aposentadoria antecipada e de alto valor, porque é equivalente ao que o vereador ganhava, porque achávamos aquilo injusto, né? Aquilo não poderia prevalecer. Então, eu abdiquei, renunciei. Muita gente, na época, me criticou, dizendo o seguinte, que eu era muito ingênuo, né? Sim. Realmente, hoje eu me aposentei, hoje eu sou aposentado, sim, pelo INSS. Sim. Né? Como a grande maioria dos brasileiros. Como né? a grande maioria dos brasileiros. E eu vivo trabalhando, até hoje estou trabalhando, estou lecionando, estou fazendo pesquisas, estou orientando na universidade. Mas eu acho que isso é ética, né? Isso é atitude, é postura. Praticou, né? Pratiquei. Então, por isso que eu posso falar de cátedra. O senhor, como grande conhecedor da política, está faltando ética, já que o senhor tocou nesse assunto que é tão importante, e existe um clamor hoje, né, para esse aspecto, para esse tema, né? Sempre muito atual. Está faltando ética no geral, nas gestões? Sim, não só está faltando ética, mas hoje parece que todos eles, né, os atuais, né,
a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, se comporta como se fosse comum, né? A corrupção, a desonestidade, coisas dessa ordem. Acho que nós não podemos aceitar isso, nós não podemos tolerar. É um negócio curioso, né? Eu não vi não escutei de nenhum candidato, em qualquer nível, à presidência, aos governos estaduais, alguém que defendesse isso. Vamos combater a corrupção. Faz uma pesquisa qualquer junto aos eleitores e pergunta assim, qual a coisa que mais preocupa nesse país? A corrupção em primeiro. E segundo vem a segurança e vem a saúde. Todo mundo fala em segurança e saúde. Não, fala em corrupção, né? Como é que você vai combater isso? Como é que você vai eliminar com essa parada? Ninguém fala. Difícil. Professor, nosso tempo hoje, muito obrigado. O papo foi muito agradável e o tempo passa mais rápido assim, né? Queria saudar o senhor, agradecer mais uma vez a sua presença, o seu carinho com a gente, com toda a nossa equipe e dizer que foi realmente um privilégio recebê-lo aqui. Muito obrigado. Um abraço Também. E até a próxima. Memórias do Poder Legislativo de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até o próximo programa.